cérebro de Putin está prestes a se desfazer. Com Su, eles conseguiram o impossível. Uma saudação fervorosa do nosso povo é certeira. A natureza fecha um círculo de vingança ao redor do inimigo. Kamchatka desapareceu. Neve e gelo cobriram a região. Moscou ficou paralisada. Os russos se viram em um bloqueio total. Sirski anunciou o vídeo. A Ucrânia está enrolando a Rússia no braço e partindo para uma ofensiva feroz. No Kremlin já estão contando seus prejuízos. E além da Chechênia, um golpe de Estado irrompeu. Os Kadyrovitas estão sendo gradualmente afastados do poder e o cargo confortável será entregue. Vocês vão ficar chocados. A Europa rejeitou a OTAN e Trump, uma nova mega aliança liderada pela Ucrânia. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Um golpe certeiro. As forças armadas da Ucrânia eliminaram o lendário Oreshnik. Putin preferiria ficar em silêncio sobre isso, mas em vez disso, os canais russos estão gritando para todo lado. Um mega ataque em um campo de testes ultra secreto e a plataforma de lançamento destruída. Uma saraivada de infortúnios atinge os militares e o ditador. Os mísseis russos estão atingindo seus próprios alvos. O Sarmat 2 está na lista de fracassos de grande repercussão. Parece que o inevitável começou. A Federação Russa está se autodestruindo por desespero. A resposta está no material. Avançar. A Avelã de Putin está sob ataque de drones. Kapustin Yar é um povoado comum onde ainda vivem pessoas. E é aqui, no campo de treinamento militar, que a Rússia lança mísseis balísticos e de cruzeiro projetados para atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. E tudo isso acontece literalmente ao lado da área residencial. Refere-se ao conjunto total de todos os indivíduos e habitantes que residem permanentemente e interagem em uma área geográfica específica, seja ela uma cidade, um estado ou uma nação inteira. Um estande de testes que permitiria o lançamento de um míssil balístico intercontinental. Eu sempre vou chamar a Oreshnik de míssil balístico intercontinental reduzido, porque não se trata de nenhum míssil balístico de alcance médio. Foi exatamente desse local, em 9 de janeiro, que a Rússia lançou o Oreshnik na região de Lviv. E em breve, os ataques também atingiram o próprio campo de testes de onde é lançada a arma mortal do bunker. Kapustin Yar foi atacado por drones. Sob ataque está o polígono central de onde lançam o Oreshnik. A Rússia não conseguiu proteger o objeto estratégico. E isso nem sequer foi o primeiro ataque ao campo de testes. Drones já o atingiram no verão do ano passado. Já existem fatos que confirmam que os ataques a Kapustin Yar foram realizados com o objetivo de destruir os lançadores que podem ser usados para realizar ataques contra o território da Ucrânia. Portanto, basicamente, há coisas suficientemente pouco interessantes lá que podem ser destruídas, reduzindo assim o potencial da Rússia, que utiliza esse tipo de armamento. Há ainda outro significado muito importante nos ataques a Kapustin Yar. É a possibilidade de atacar protótipos de teste ou estoques de produtos parcialmente prontos. Mas o interessante é que os mísseis destinados à Ucrânia acabam com mais frequência caindo na própria Rússia, e nem sempre suavemente. Isso se aplica até mesmo ao Oreshnik de Putin, que ele defende com tanto afinco. Esta entidade busca projetar sua força e influência de maneira agressiva, em uma tentativa deliberada de intimidar as outras nações do mundo, gerando um clima de instabilidade e medo em diversos continentes. O míssil não voou longe e explodiu em território russo. Mas não foi no Oreshnik. A única exceção é outro míssil, com o qual o homem do bunker ameaça o mundo inteiro, o Sarmat. Na verdade, ele nunca foi lançado completamente. Quer dizer, foi lançado 2 vezes. E nas 2 vezes caiu em território da própria Rússia. Então, qual é o segredo de tanto sucesso da Federação Russa? Porque caiu. O resultado dessas quedas, explosões durante o lançamento, lançamentos mal sucedidos, isso se deve ao fato de que a Rússia perdeu a capacidade de obter melhores recursos técnicos ou perdeu a base técnica que está localizada na Ucrânia. Não é que não tenham engenheiros, eles têm, eles trabalham, tentam criar alguma coisa. O que deveria ser uma arma contra a Ucrânia, às vezes se transforma em uma ameaça para os próprios russos. E os ataques dos drones ucranianos à infraestrutura militar-chave da Rússia só reforçam esse efeito.
Agora, oficialmente, a Rússia está congelando. Hoje, todos falam sobre a tragédia de Kamchatka. Prédios inteiros desapareceram. A neve e o frio intenso de fevereiro puniram severamente o inimigo. Isso precisa ser visto. O apagão total e a falta de aquecimento estão acabando com o inimigo nos lugares mais inesperados. Os russos não escondem as emoções. Moscou finge que está tudo sob controle. No entanto, a realidade já veio à tona. Vídeos chocantes e previsões mortais no material a seguir. Uma nevasca que Moscou não via no meio do inverno há 56 anos. E a nevasca em Kamchatka também quebrou o recorde dos últimos 30 anos. Em janeiro, várias áreas da Rússia pararam pelo ciclone Francis, causando atrasos em aeroportos, acidentes, bloqueios de rodovias e falhas de energia e aquecimento. A ponte inteira está congelando já pelo terceiro dia. O aquecimento, a luz e a água foram cortados ainda no dia 31 de dezembro. Pelo menos temos uma piscina onde podemos pegar água, mas os outros derretem neve. O estado de emergência só foi decretado no segundo dia, mas ninguém nos diz nada, não recebemos nenhum aviso. Os serviços de emergência não nos dizem nada, eles dizem que não sabem para esperarmos. Também foi informado que os problemas com eletricidade e aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão durar várias semanas. A situação na região de Krasnodar e na República de Adiguésia. E também nas regiões vizinhas, a situação pode ser complicada nas próximas 2 semanas. É o que dizem nossas fontes no Ministério de Situações de Emergência. Os interlocutores observam que a situação se agravou devido à piora das condições climáticas. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, observa-se o desgaste das infraestruturas de comunicação. As fontes também mencionam a incapacidade dos serviços de emergência de lidar rapidamente com o desastre devido à grande quantidade de neve. Mas após o ciclone de neve, virão geadas intensas. Segundo cálculos preliminares, no dia 19 de janeiro, como é de se esperar em condições de tempo claro e anticiclônico, chegarão as verdadeiras geadas do batismo. De manhã, a temperatura será de menos 20 a menos 25 graus, mas nos dias 20 e 21 de janeiro, o frio aumentará à noite para menos 25 a menos 30 graus e durante o dia para menos 12 a menos 17 graus, o que representa 15 graus abaixo da média. Clima. Geadas anormais podem durar quase uma semana. Bem, as previsões certamente serão refinadas ainda mais. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anormais de até menos 36 graus estão se aproximando da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo estão gerando teorias conspiratórias absurdas. Sobre o fato de que o mau tempo pode ser resultado do uso de armas climáticas contra a Rússia. É óbvio que tal volume de precipitação não pode simplesmente cair de repente. Isso foi feito para desviar nossos recursos para a eliminação das consequências do mau tempo, diz o interlocutor. Vale ressaltar que esse interlocutor não foi o único. Enquanto isso, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, devido às geadas anormais, exige uma melhor proteção para Moscou. Sergei Semyonovich solicitou aos militares sistemas adicionais de defesa antiaérea para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo o que for necessário. Os tempos são muito difíceis. Esperamos que tudo fique bem, comentou uma fonte próxima ao prefeito de Moscou sobre a situação. Como podemos ver, a temperatura nos gabinetes do poder e nas cozinhas dos russos comuns continua consistentemente diferente. Só que agora isso não é apenas uma metáfora sobre o abismo entre o povo e o governo, mas também literalmente sobre o fato de que a temperatura no gabinete do hipotético Sobyanin e de um russo comum é realmente diferente. Sirski anunciou: a Ucrânia está se preparando para avançar, a Rússia deve se preparar. As forças armadas da Ucrânia estão devastando o solo sob seus pés e preparando golpes mortais para os ocupantes. Moscou está nervosa, faltam soldados e a mobilização anunciada está claramente mancando. Putin dá a ordem para colocar a indústria de defesa em modo turbo. Pode acontecer a qualquer momento. Explosão, a tensão aumenta, nossos soldados atacam o inimigo com tecnologias de ponta.
Então, como pode realmente ser o fim da Rússia? Sobre isso e mais no material a seguir, em instantes. Enquanto o mundo civilizado espera por negociações, as forças armadas da Ucrânia não se iludem e se preparam para uma nova escalada. A Ucrânia pretende não apenas manter a defesa, mas também retomar a iniciativa no campo de batalha. Nós vemos as ações do inimigo e não vemos nenhum sinal de que eles estejam se preparando para negociações de paz ou para qualquer iniciativa ou ação no campo de batalha. Nós, ao contrário, vemos um aumento na intensidade dos combates e o reforço dos agrupamentos ofensivos do inimigo, aumento da quantidade e intensificação da produção de tipos de armamentos de ataque, mísseis e drones. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, declarou em entrevista ao LBUA que é impossível vencer esta guerra apenas com a defesa. É impossível vencer esta guerra. É por isso que o Estado-Maior já está incluindo novas operações ofensivas na estratégia. Segundo Syrskyi, o objetivo estratégico da Rússia permanece inalterado, a ocupação de toda a Ucrânia. O que muda são apenas os prazos, os recursos disponíveis e a quantidade de armamentos que o Kremlin possui em cada etapa da guerra. E nessas condições, a defesa passiva só favorece o inimigo. Nós vamos realizar operações ofensivas e, claro, lutaremos para manter a iniciativa operacional, porque isso leva o inimigo a ser forçado a usar e retirar um recurso significativo. Recursos humanos, armamentos e Boipasov para manter nossas ações ativas. A lógica do Estado-Maior, simples. Ações ofensivas não significam necessariamente avanços em larga escala, mas elas privam o inimigo da liberdade de manobra, forçam-no a transferir reservas e o enfraquecem em outras áreas da frente. É exatamente assim que a Ucrânia planeja exaurir o exército russo, impondo seu próprio ritmo de guerra. A vitória da Ucrânia significa que a Ucrânia frustrou aqueles planos de Moscou, aqueles planos russos que visavam a eliminação da soberania ucraniana e a ocupação de todo o território. A incapacidade da Rússia de alcançar tal vitória, que na verdade foi proclamada por Putin e é compartilhada por uma parte significativa da sociedade russa, é isso que, do meu ponto de vista, significa a vitória da Ucrânia. Em 2026, a abordagem da Rússia não muda. A Rússia, como antes, está apostando, não por eficiência, mas por volume. De acordo com Syrskyi, o potencial de mobilização do país agressor ultrapassa os 20 milhões de pessoas, das quais 4 milhões e 500 mil já se encontram lá. Reserva preparada. Este ano, Moscou planeja convocar mais de 409 mil pessoas, ao mesmo tempo em que forma novas divisões e repõe as perdas que já ultrapassaram 850 mil nos últimos 2 anos de guerra. Nada mais, nada menos que 11 divisões competitivas este ano. E, claro, a continuação da execução de todos aqueles planos dessas tarefas que não foram cumpridas no ano passado. No entanto, mesmo com essa abordagem, o agressor enfrenta sérias limitações. Segundo o comando ucraniano, apesar da mobilização em grande escala, o número de grupos ofensivos do inimigo na linha de frente permanece praticamente inalterado. Tudo isso por causa das perdas colossais que consomem os recursos mais rápido do que conseguem ser repostos. Foi exatamente isso que frustrou os planos de Moscou de formar exércitos de reserva completos e obrigou a lançar carne fresca para tapar as brechas já existentes na linha de frente. Ou seja, parte da reserva estratégica. Você lembra que ele planejava 14 divisões, conseguiu formou não mais que a metade e ainda assim parcialmente, e esse recurso foi usado para repor as perdas. Mas a principal aposta do Kremlin não é apenas na quantidade. A Rússia está aumentando drasticamente a produção de drones de ataque e planeja chegar ao uso de até 1000 drones por dia. Isso significa uma mudança na própria lógica da guerra. Ainda mais profundidade nos ataques, pressão constante sobre a retaguarda e novos desafios para a defesa aérea ucraniana e para a linha de frente como um todo. Ao mesmo tempo, Syrskyi destaca que 2025 não se tornou um ano de derrotas para a Ucrânia. A Rússia não conseguiu realizar nenhum de seus planos estratégicos. Nem avanços em profundidade na Ucrânia, nem o cerco de pontos-chave, nem a quebra da defesa em cidades importantes. O inimigo não conseguiu cumprir nenhum de seus planos. Vocês se lembram de quantas declarações ruidosas houve de que eles terminariam esta operação militar especial ainda antes do verão ou, por exemplo, até o Ano Novo?
Houve muitas dessas declarações, eu nem sei, só em algumas direções específicas, eu lembro de 6 ou 7. Foram planejadas ofensivas, eles tinham planos muito ambiciosos de conquistar o nosso país, mas nenhum desses planos foi realizado. Mas agora vem uma etapa ainda mais difícil. A guerra está se transformando cada vez mais em uma competição de economias e tecnologias. Os drones, a inteligência artificial, o hip strike e a capacidade do Estado de ampliar a produção de armamentos mais rápido que o inimigo desempenham o papel mais decisivo. E é justamente por isso, enfatiza o comandante-chefe, que não se negocia com os fracos. As condições para a paz só são criadas com força. A produção de armas de mísseis em quantidade suficiente. Isso se refere tanto a mísseis balísticos quanto a mísseis de cruzeiro. E também ao uso de armas de novos, mais avançados tipos, como armas a laser, e a transição para outro nível de equipamento tecnológico do Exército, das Forças Armadas, o que nos permitirá reduzir a participação direta de pessoas nas operações de combate e aumentar justamente a participação de máquinas, em primeiro lugar, de sistemas de drones e, claro, o desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. Na verdade, a Ucrânia está apostando na guerra do futuro, onde o fator decisivo não é o tamanho do exército, mas sim a tecnologia, a economia e a capacidade de se adaptar mais rapidamente. É justamente nisso que, segundo Sirski, a Ucrânia tem motivos reais para contar com uma virada na guerra. Acontece uma sensação em Chushnya que pode derrubar até mesmo Putin. O clã Kadyrov está morrendo como moscas. Ramzan Kadyrov está à beira da morte e então surge mais uma notícia. Seu filho Adam sofreu um terrível acidente e não se sabe se ele está vivo. A verdade chocante sobre a dinastia. Os assassinos finalmente foram identificados. Informação não para os fracos de coração. Moscou faz uma reviravolta brusca e elimina os Kadyrovitas. O nome de quem pode ocupar o trono foi anunciado. Um golpe está prestes a acontecer. Fique por dentro em primeira mão. Toda a elite da Chechênia está em choque. Em Grozny, houve um acidente que a mídia russa foi proibida de relatar. A verdade está sendo escondida. Também não houve alertas de emergência. Há um grande e intenso engarrafamento na via. A ambulância está tentando passar com urgência. E todos os motoristas estão se esforçando para abrir caminho e dar passagem. É assim que tratam a ambulância. Ao mesmo tempo, o serviço Yandex.Trânsito não registrou engarrafamentos graves nas ruas de Grozny e o hospital republicano foi fechado. Adam Kadyrov, o filho mais novo e favorito do chefe da Chechênia, sofreu um grave acidente. Relata-se que o carro saiu da estrada e bateu na cerca. O comboio, como de costume, se movia em alta velocidade. Carro após carro, até que de repente encontrou um obstáculo. Como resultado, os carros começaram a colidir uns com os outros. Por isso, recebemos informações de que há muitos feridos, mas é justamente por causa de Adam que há tanta comoção. O local da comitiva de Adam Kadir fechou após 3 dias por um acidente. Telegram relata que um lutador de MMA se feriu no ocorrido. Kamzat Chimaev. Sobrevivi, não morri, como alguns provavelmente gostariam. Estou em Abu Dhabi. Em meio aos rumores, ele postou uma foto em preto e branco, com Adam e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditarmos, nada de ruim nos acontecerá. O estado de saúde dos 3 seguranças também está sendo mantido em segredo. Um deles provavelmente é Bislan Kaimov. Ele sofreu graves lesões na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Adam estava indo na frente. Uma testemunha relatou que ele estava em estado grave e irreconhecível. Nós não temos mais os moradores de Grozny e enviaram. Segundo fontes, o Ministério do Interior checheno teria qualificado o incidente como tentativa de homicídio. Registram-se voos aéreos estranhos, voos médicos e uma aeronave de emergência. Meia hora depois, o avião particular de Ramzan Kadyrov chegou a Vnukovo. Ele também correu para Moscou. Mais tarde, isso gerou muitos memes. Agradecemos a Kadyrov por, na noite do dia 16, ter contado 2 notícias, uma ruim e uma boa. Por um lado, o filho sofreu um acidente de carro. Por outro, Kadyrov ganhou um doador consanguíneo para 2 rins de uma só vez. Um doador que, devido à deterioração crítica de sua saúde, agora é extremamente necessário para ele. Ramzan Kadyrov tentou negar o acidente.
No canal dele, no Telegram, foi publicado um vídeo supostamente de uma reunião recente de Adam Kadyrov com as forças de segurança. Lá, a Danka recebeu mais uma medalha por seus méritos no aumento da segurança das usinas nucleares. Pela significativa contribuição e assistência à Organização de Proteção e Garantia da Segurança da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, é concedida a medalha de ouro por méritos no aumento da segurança das usinas nucleares aos assistentes da República de Lviv. Secretário da União de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. Mas os metadados do arquivo indicam que o vídeo foi criado um dia antes do acidente de trânsito. Ou seja, isso não é uma refutação, mas uma gravação antiga. Eu certamente irei te encontrar. Então nós veremos qual de nós dois realmente é o diabo. Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal Ali. Turpal Ali, de 13 anos, dirigia desde jovem e em 2017, sofreu um acidente de carro que o deixou com deficiência. E então ele morreu. Quase 18 anos depois, a história. Este proceso se ha repetido de manera constante y sucesiva a lo largo del tiempo, manifestándose una y otra vez sin presentar ningún tipo de variación significativa en su desarrollo habitual o en su estructura fundamental. Kadyrov está no comando da Chechênia desde 2007. Seu mandato como presidente está previsto para terminar em 2026. Se nos lembrarmos de como Kadyrov Ramzan chegou ao poder, o rosário em torno dos acidentes envolvendo seu filho Adam assume um significado diferente. O pai de Ramzan, Akhmat Kadyrov, foi assassinado em maio de 2004 em consequência de uma explosão em um estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias acidentais. Depois disso, o caminho para o poder ficou livre para o jovem Ramzan. Em 2007, Putin o nomeou oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a república tornou-se um feudo pessoal da família, em troca de segurança absoluta e poder. Por que as próprias autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a república novamente provavelmente seja um barril de pólvora e qualquer incidente possa se tornar um detonador? O FSB se esforçou bastante para que na Chechênia reinassem a censura total e o medo. Os moradores vivem em uma atmosfera de terror e ameaça constante há mais de 20 anos, onde um comentário, uma curtida ou uma mensagem em um grupo pode resultar em sequestro, tortura e pedidos públicos de desculpas. No início do ano 26, 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov ocupavam cargos oficiais na República. Ou governe nisso. Ativos significativos. São parentes e associados do chefe permanente da Chechênia. Será que a coincidência é um acidente ou um sinal vindo das elites? A questão da sucessão do poder. No contexto da grave doença de Ramzan Kadyrov, isso já paira no ar há muito tempo, e o nome de Adam Kadyrov é mencionado cada vez mais nessas conversas. Em Moscou, nem todos estão entusiasmados com a ideia de transferir hereditariamente a Chechênia para Adam, promovendo a figura de outro Adam. Politician Adam Delimkanov. Prostan, que é o filho de Kadyrov Jr., representa a continuidade da influente linhagem de sua família e carrega o importante legado político de seus antepassados na região. Até o momento, nada se sabe oficialmente. Também não se sabe onde ele está agora. O local para onde Adam foi originalmente dirigido é motivo de especial orgulho. Ramzan Kadyrov foi construída do zero. O próprio Kadyrov acreditava que lá trabalhavam os melhores médicos do mundo, mas por algum motivo ele não confiou seu filho a eles. Há informações privilegiadas de que ele está em um hospital de Moscou, em uma ala especial do prédio, onde os pacientes só são admitidos por ordem do chefe do Ministério da Saúde da Rússia ou da Prefeitura de Moscou. O Adam Kadyrov foi hospitalizado no 9º bloco cirúrgico do Hospital Botkin. Neste bloco, as obras de reforma foram concluídas recentemente e ali são realizadas cirurgias de emergência. O estado do paciente é considerado grave. Neste acidente de trânsito, há muitas coincidências, segredos demais e tentativas excessivamente nervosas de fingir que nada aconteceu. O mundo parou de esconder isso. A Europa sem os Ziwarawa. A OTAN perde sua relevância e Trump acaba praticamente ficando de fora em meio à tempestade.
Uma nova mega aliança entra em cena. O contingente se prepara para agir de forma independente e Kiev se torna um jogador-chave. Zelensky liderará o Exército Unido. Este é um verdadeiro avanço para a Ucrânia. Mas será que a Europa terá forças suficientes para se virar sem o escudo americano? Sobre isso e muito mais em instantes. A crise política em torno da ilha da Groenlândia fez a UE refletir sobre como seguir em frente sem o apoio dos Estados Unidos. Donald Trump deixou claro para o mundo inteiro que ele pretende, a qualquer custo, tomar a ilha. Se não formos para lá, outros irão. Rússia e China. A Dinamarca não poderá fazer nada a respeito, mas nós podemos fazer tudo. A ameaça do presidente do Ziwara de impor tarifas contra qualquer país que tente impedi-lo. A tentativa de tomar a Groenlândia foi a gota d'água para a paciência da UE. É o que escreve a publicação americana Político. Mas para muitos governos europeus, incluindo os aliados mais antigos e leais da América, a ameaça de Trump de impor tarifas punitivas contra qualquer um que tente impedi-lo de tomar a Groenlândia foi a gota d'água. Eles acreditam que o divórcio agora é inevitável. Em conversas privadas, autoridades europeias preocupadas criticam a decisão precipitada de Trump de anexar território soberano dinamarquês. Loucura e delírio? Político. Parece que a Europa está pronta para criar uma nova aliança para substituir a OTAN sem os Iroquois, mas com a Ucrânia. A Ucrânia pode desempenhar um papel crucial nesta aliança de defesa devido ao seu tamanho, localização geográfica, indústria de defesa e ao fato de já ter estado em guerra, possuindo uma experiência inestimável. A Ucrânia será fundamental para a defesa da Europa. Antes de tudo, por causa de sua base tecnológica. Em particular, pela produção estabelecida de drones de altíssimo nível e pela presença do maior exército da Europa. Juraj Maisin, analista militar. Por exemplo, Reino Unido, França, países escandinavos e bálticos, Polônia, Alemanha e Itália. Durante a maior parte do segundo mandato de Trump, eles trabalharam dentro de um grupo eficaz sem os Estados Unidos, a chamada Coalizão dos Dispostos. E ela pode se tornar o início de uma aliança de defesa entre a Ucrânia e a Europa. A Coalizão dos Dispostos inicialmente cuidava das questões relacionadas à Ucrânia. Ela criou laços muito estreitos entre algumas pessoas-chave nas capitais. Eles mudaram a confiança e a capacidade de cooperação. Eles se conhecem pelo nome e é fácil para eles se comunicarem e não deixar uma mensagem sem resposta. Se incluirmos o poderio militar da Ucrânia, bem como o da França, Alemanha, Polônia e Grã-Bretanha, o potencial militar da Coalizão dos Dispostos será enorme e incluirá tanto estados nucleares quanto não nucleares. Político? Atualmente, a Europa está comprando integralmente armas americanas para a Ucrânia. E a Ucrânia, por sua vez, possui o maior exército pronto para combate da Europa. Portanto, uma nova aliança militar sem os Iroquois é bastante possível. Considerando que o perigo representado pela Rússia não desaparecerá mesmo após um possível acordo de paz. A Ucrânia tem amigos que entendem a natureza da agressão russa como um problema comum. Com eles, podemos tentar criar alianças de defesa. No plano tático, podemos tentar formar uniões regionais. Por exemplo, os países bálticos, a Polónia, outros estados da Europa Central e o Reino Unido. Esta será uma forma temporária e pouco sustentável de concretizar os nossos interesses estratégicos. Mas é possível e necessário buscar opções para outras alianças de defesa. Anatoly Kruglashov, cientista político. A questão da necessidade de defesa da UE sem o apoio do EUA tem sido debatida há muito tempo. Nos últimos dias, muitas iniciativas e manchetes chamativas têm vindo de Bruxelas. E uma coalizão de interessados com a Ucrânia pode ser o início da criação de uma nova aliança de defesa. Oficialmente, a UE tomou a decisão de garantir sua autodefesa até 2030. Mas em tempos de guerra, essa decisão pode ser tomada muito antes. Por hoje é tudo da minha parte. Estive com vocês, Darina Rutskau. Ainda mais notícias quentes na nossa próxima edição. E por enquanto não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!